Muito boa noite, meus irmãos, todos encarnados e desencarnados que estão assim aqui. Sintam-se envolvidos, abarcados pelas vibrações de amor do Mestre, porque estamos aqui para falar da palavra do Mestre, para nos orientarmos, pois Ele é a bússola. Ele nos mostra o caminho a qual devemos andar. E é interessante como nós somos cuidados por essa equipe espiritual, porque a irmã fez uma preleção que não combinamos, mas o texto da irmã se enquadra direitinho no tema da palestra, que é a palavra. Silencia e a palavra. Então, neste momento, eu convido a todos para nos sintonizarmos com esta equipe que nos envolve a todos, que traz do mais alto do céu essas vibrações, esse magnetismo, que são depositados em cada um de nós, em cada forma de vida que se apresenta, para curar, para orientar, para dizer: Deus nosso Pai, Ele está conosco. E assim, na confiança das promessas do Mestre Jesus, de que estaremos sempre acompanhados dele, quando nós juntos estivermos a falar do Pai, do nosso irmão Jesus, dele. E estamos aqui, Senhor, a falar de Ti, do Teu amor, a nos envolver na Tua luz. E assim, Senhor, então, na certeza de que estamos acompanhados, é que pedimos a permissão e nos abençoe o entendimento e a fala para dar início à palestra pública desta noite. Que assim seja, graças a Deus. E, como eu disse, o tema da palestra essa noite é a palavra. Mas, o que nós vamos propor falar sobre a palavra? A palavra, ela pode ser uma ferramenta de comunicação. A palavra pode ser uma gramática. A palavra escrita pode ser ortografia. A palavra, ela pode ser tanta coisa, mas hoje nós vamos falar de algo mais profundo. A palavra, ela é uma roupagem. Ela reveste a nossa voz. E a nossa voz, nós nunca paramos para pensar muito bem, mas quando nós lemos em Mateus 12:34, Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. O que estamos vestindo? Que roupagem estamos dando para a nossa voz? Que palavra estamos usando? Tem um livro, Nos Passos de Jesus, e o irmão espiritual, ele nos fala que a voz, ela é um instrumento que nós utilizamos. Às vezes, muito forte, quando nós queremos impor a nossa autoridade. Então, nós gritamos e berramos, porque nós queremos dizer com muita ênfase que aquilo é para ser feito daquela forma. Mas ele fala que quando nós queremos nos passar por coitadinhos, nós sussurramos, falamos baixo. A pessoa quase não entende, porque nós queremos passar um ar de coitados. E ele fala que assim
vamos fazendo ao longo do texto. Ele vai falando, uma pessoa feliz faz assim, uma triste fala assim, enfim. Então, nós mudamos a nossa fala ao longo do dia. Eu creio que ninguém vai falar com o chefe do jeito que fala com o colega, que está na mesma similaridade, porque a autoridade do chefe nos impõe essa questão. Mas quando Jesus fala que a boca fala do que está cheio o coração, nós temos que pensar muito bem na profundidade deste ensinamento. Porque o nosso coração, ele é a nossa alma, ele é o nosso eu. O nosso coração, ele não foi criado agora, ele tem uma história, e essa história é de tempos idos, remotos. E aí nós vamos enchendo o nosso coração do quê? De qual material? O que está enchendo a nossa alma e a gente derrama pela boca? É muito sério a questão da palavra quando nós nos damos conta de que estamos em comunhão. Nós estamos com pessoas, né? No livro Vinha de Luz, no capítulo 15, item 6, Emmanuel, ele diz que quem diz alguma coisa está semeando algo no solo da vida. Qual é a profundidade dessa frase de Emmanuel? Porque se alguém semeia alguma coisa, vai ter uma colheita. E o que nós vamos colher? Porque eu posso semear o que eu quiser, mas a colheita, ela é obrigatória, se não for agora, depois. Mas nós vamos colher. Então, olha como é sério. Olha como ele faz a ligação do quem fala, planta. Ou seja, a palavra, ela tem um poder tão grande, tão grande. E nós não nos damos conta que ao longo do dia, nós somos muito repetitivos com algumas palavrinhas, né? Nós reutilizamos esse vocabulário e, de repente, qual é esse vocabulário que nós estamos utilizando, né? Me entristece muito, às vezes, ouvir jovens conversando. Eu realmente fico triste, porque o vocabulário que eles estão utilizando é um vocabulário que agride a eles mesmos. Eles não têm ideia, não estou generalizando jovens, mas é que quando há um encontro de jovens e eu moro na frente de um campo de futebol, então eu passo por isso todas as noites, porque tem jogos noturnos, finais de semana, a maioria são jovens. E o que esses jovens estão falando? A comunicação deles é muito agressiva. Não é briga, não, é só brincadeira. Mas eu fico imaginando qual é a carga disso. O que isso vai trazer para eles? Porque se a palavra ela tem magnetismo, como ela tem, do que eles estão se mantando? O que eles estão permutando? O que isso vai vir de colheita? Né? E aí, seguindo nesse raciocínio, eu me dei conta de que a palavra, ela sendo uma ferramenta de comunicação, e dentro de um centro espírita, nós temos a palestra pública, e a palestra pública é feita com a palavra. Eu me dei conta de que, para você fazer uma palestra, você recebe uma orientação do mais alto, mesmo que não nos damos conta disso. Ficou provado aqui para mim, com a preleção da irmã, que nada é por acaso. Então, Jesus, ele está ali
ao redor, a equipe espiritual está nos orientando e nós estamos recebendo essas orientações. Então, esse clima espiritual, esse magnetismo, todo esse ar preparado, e aí vem o orador com a palavra, ele vem falar em nome do Cristo, do Evangelho do Cristo. Mas o orador, como que ele veio para a palestra? Ele veio bem? Ele veio cheio de fé? Ele veio trazer o magnetismo que vai auxiliar a curar? E os ouvintes vieram como? Por isso que é muito séria a palestra pública. Porque nós imantar, na verdade, é magnetizar ao outro ou a um objeto. Nós imantamos. E essa imantação traz uma permuta, que é uma troca. Então, nós estamos trocando fluidos, vibrações, junto à equipe espiritual, que jamais ia nos deixar sozinho aqui, né? Porque o orador vem, às vezes ele não estaria preparado, mas a equipe espiritual está aqui, conduzindo, orientando, porque a misericórdia divina nos acolhe a todos, cuida, protege, além do que sabemos. Então, a palestra pública, ela usa a fala. E essa fala, junto com essas nuances do mais alto dos céus, ela vem com um poder curador para uns. Ela vem com o poder de sanear a alma. Ela vem com o poder de orientar. Às vezes tem espíritos que nos acompanharam. Por isso que palestra online sempre traz sabedoria, palestra nas redes sociais sempre vai nos dar algo muito bom, mas uma palestra presencial, ela traz pra gente esse magnetismo por inteiro, envolve, alcança aquela ferida, cicatriza. E a gente parece uma pilha, a gente sai carregado. E aí você ia ter uma doença muito ruim, mas ela foi amenizada. Porque você tem na alma os germes que você conquistou numa palestra. Quando você se conectou com o mais alto dos céus. Quando o orientor, ele pediu a Deus para que fosse uma palestra de entendimento para todos, para que falasse em nome e não traísse as leis, a palavra. A palavra, ela é tão importante, que Maíse Braga, uma oradora, palestrante, uma irmã da Lida Espírita, em uma palestra dela, ela fala muito sobre um livro de André Luiz. E nesse livro, André Luiz fala que se nós soubéssemos o quanto as nossas células se beneficiam com pensamentos dos mais altos, alegres, positivos, nós só pensaríamos coisas boas o tempo inteiro. Porque ele fala, tem o poder de regenerar. Olha, André Luiz, ele foi um médico na Terra, cientista. Mas lá ele continuou estudando. Então ele tem propriedade e profundidade para falar, tanto do lado da matéria, do corpo físico, quanto do lado espiritual. Então, quando ele fala que as nossas células, elas se beneficiam de pensamentos e palavras positivas, podemos crer que ele tem razão. Mas ele também nos deixa muito assustados,
Maíse Braga dá uma ênfase na palestra dela quando ela vai falar essa segunda frase, que se soubéssemos quantas células morrem no nosso organismo quando falamos palavras duras, agressivas, quando pensamos o mal, quando deixamos a tristeza nos envolver. Ela diz que ele relata no livro dele que é muita célula morrendo, que nós perdemos aí imunidade, as doenças adentram mais fácil, né? Mas isso eu tô falando só de nós. Mas se nós formos nesse raciocínio, quantas pessoas nós auxiliamos a que elas tivessem um infarto? Um derrame, popularmente falado derrame, mas AVC para os técnicos, né? Gastrite, diarreia nos nossos filhos, na nossa família, no nosso colega de trabalho, naquela pessoa que nem conhecemos direito, mas fomos rudes, né? O quanto nós contribuímos para a doença do próximo. E essa permuta, eu deixo ele doente, mas ele vai me adoecer também, porque é uma troca. Então, olha como é sério. E mais sério ainda é quando Haroldo Dutra Dias, um outro irmão palestrante, relata que se soubéssemos que o que pensamos e falamos tem o poder de ir lá no Japão, conectar com aquela pessoa que estava com o mesmo pensamento, um pensamento de tristeza, de que a vida não vale a pena, e ela tira a própria vida. E eu aqui fui contribuinte dela tirar a própria vida. Porque são formas, pensamentos, nós mergulhamos. A palavra, ela é uma forma, pensamento. A palavra, ela chega a ficar material. Eu tive uma oportunidade em um outro centro de um exercício que me marcou muito. Foi um exercício assim que eu vou levar para o resto da minha vida. A nossa instrutora, ela nos colocou todos em uma sala, diminuiu as luzes, deixou o ambiente bem calmo e tranquilo. Cada um tinha uma folha na mão, separadinhos, estávamos em 30. Todos separadinhos, uma folha, uma caneta na mão. E ela disse, vou colocar uma música instrumental, não tem letra. Cada um de vocês vai deixar fluir a alma. O que vem à sua cabeça? Ao final, escreva o que você sentiu, o que você vivenciou, qual a sua impressão a respeito daquelas notas. E aí, ambiente calmo, tranquilo, silêncio e aquela música maravilhosa, lindíssima, uma música instrumental que fala na alma e nós nos deixamos envolver por aquela música. E aí, quando a gente presta atenção, a música é uma dádiva divina. O artista, ele está impregnado, imantado de vários outros irmãos espirituais, porque é uma grandiosidade. E aí, ao final da música, ela acendeu a luz e falou, escrevam, cada um de vocês, o que pensaram, o que sentiram. Resumo. E aí, cada um colocou, ela recolheu e começou a separar. Pasmem,
dos 30, 24 haviam relatado o mar, um barco no mar, pescadores no mar, somente a praia, mas tudo envolvia o mar, os 24. Todo mundo ficou, como assim? Cada um contou uma história, mas tinha o mar. E os outros 6 colocaram outras coisas, bonitas também, mas os 24 relataram algo com o mar. E aí, ela nos disse, isso é uma faceta de como que eu vou dizer, uma forma de mediunidade chamada ideoplastia. A ideoplastia é uma ciência muito extensa, uma leitura que requer muita atenção. No livro Mecanismos da Mediunidade, existe algumas explicações de André Luiz sobre a ideoplastia. E o resumo é, para entender, né? Um exemplo. O compositor, ele pensava em algo relacionado ao mar, ao pesqueiro, a barco, alguma coisa que trazia ao coração dele essa nuance dessa maravilhosidade que é o mar. E aí ele imprime isso nas notas, ele deixa registrado isso. É uma forma pensamento. Por isso que é uma ideia que você faz uma plástica, ideoplastia. Então, analisando sobre esse aspecto de forma pensamento, caiu uma outra experiência de um cientista japonês chamado Masaru Emoto, que ele relata que a experiência dele provou que palavras, músicas podem transformar a molécula da água. Ele disse da água porque ele fez a experiência com água. Então está na internet, para quem quiser ver. Ele pegou algumas amostras de água e assim, são amostras que ouviram música clássica, amostras que ouviram orações, amostras que ouviram palavras positivas, amostras que ouviram um rock pesado, metal pesado, amostras que ouviram impropérios, amostras que ouviram tristeza. Congelou a água, ele deixou por um tempo cada água ali, ouvindo isso, congelou essa água, fatiou no maquinário do laboratório dele, colocou no microscópio e o que a água fez? O que as moléculas fizeram? As amostras que haviam recebido coisas positivas, músicas, orações, cada uma fez um desenho diferente, como se fosse renda. Cada uma renda diferente, porque uma palavra positiva, ela tem uma carga. Uma oração tem outra carga. Uma música instrumental, outra carga. Então, elas trabalharam aquilo na molécula e fizeram desenhos de rendas, desenhos bonitos, agradáveis aos olhos. As amostras que foram expostas aos sons de impropérios, música pesada, tristeza, também fizeram desenhos, cada um mais tenebroso que o outro. Desenho triste, desenho que você vê que é uma forma de raiva, desenho que você vê que é algo que agride. Ou seja, é a mesma água. Foram expostas ao magnetismo. Então, a ideoplastia é algo que nós devemos estudar, a fim de saber o que está
estamos imprimindo quando estamos fazendo a comida da família? O que a gente está imprimindo ali na comida? Porque a palavra... Ah, mas falei sem pensar. Tá bom. Quer dizer então que se você falar, se você pensar, isso eu não vou falar, não fez mal? Fez. Você pensou, imprimiu. Você está lá cozinhando o arroz, o feijão e está chateada com um membro da família. O que você está imprimindo naquela comida? O que às vezes a família inteira tem diarreia. O que será que tinha naquela comida? Nada, mas foi uma comida que estava na geladeira. É muito sério essa questão. Todos nós somos uma arma, se não controlarmos o pensamento, o coração e a palavra. Mas todos nós somos um trabalhador da seara do Cristo, se a gente souber controlar. Mas nós vamos nos transformar assim? Não. Nós vamos nos transformar pequenos passos, dia a dia, um pouco por vez. E quando a gente falou, a gente pode voltar atrás. Tudo bem, você já criou uma ferida, mas às vezes você é o próprio remédio, você é o próprio bálsamo. Você falou, mas você fala, olha, me perdoe. Por que a gente fala tão pouco perdão? Por que a gente fala, desculpa, a gente pede quando pisa no pé de alguém sem querer. Aí você fala, desculpa. Quando passa para uma discussão nem é briga, mas é um ponto de vista diferente que você se altera, e aí você pensa, mesmo que eu estou certo, deixa eu pedir perdão, não é desculpa, é perdão, porque o perdão, ele é o bálsamo. Você feriu, mas você pode curar também se você quiser, porque o trabalhador do Cristo, ele não está pronto. Independente da religião ser espírita, o que for, ele não está pronto, ele se faz diariamente. Eu aprendi com o presidente desse centro que nós não somos o que já fomos. Não, o que fomos é a nossa história, mas nós somos hoje o melhor que ontem. E ainda estamos lutando para ser melhor amanhã. Então é isso. E a palavra, ela vai nos conferir o quê? Propriedade para falar em nome do Cristo. Olha que coisa séria, falar em nome do Cristo. Então vamos encher o coração de amor para poder falar o que o próximo precisa ouvir. Dentro dessa linha de raciocínio, olha como a espiritualidade trabalha em todas as frentes, em todos os locais, em qualquer parte do mundo, para que a boa palavra, e não precisa ser uma palavra religiosa, de religião não. Nós podemos pegar o exemplo da banda Cidade Negra. Eles comporam uma música que eu vou até ler para ser fiel aqui ao que ele fala. Ó. A banda Cidade Negra criou um poema lírico, alegre e positivo. É uma ode, que é um poema lírico, alegre e positivo. Essa ode ao poder do pensamento positivo e a capacidade humana de transpor as limitações físicas por meio da imaginação e do pensamento. Então é aquela música, né, que fala pensamento, é o firmamento, nos leva para qualquer lugar, né? Diz que a boa palavra dos reis, ele quer dizer dos reis é da cultura, né? Então assim, essa música é de uma banda de reggae. Esses irmãos fazem coisas erradas? Não sabemos, porque todos nós estamos aqui nesse planeta de prova e expiação, e o erro de hoje é o que vai fazer a gente acertar amanhã. Mas olha como eles foram envolvidos
ouvidos para essa música. E essa música é um sucesso. Porque ela fala o coração, ela traz alegria, ela traz coisa boa, ela traz um ritmo que não agride, é um ritmo que qualquer pessoa pode ouvir a letra e se encher de alegria. Isso é só para dizer que como a comunicação, ela é grande. Como a comunicação é algo espetacular. O que Cristo usou nos 3 anos para espalhar a boa nova? O que ele usou? Comunicação. A palavra. O maior prazer do nosso mestre era sentar com todos e ensinar cada parábola, cada frase, tudo pensado. A boa nova que está no Evangelho, ela traz uma parte, porque Mateus relatou, porque Lucas relatou, porque Marcos relatou, né? Tem os apócrifos também. Mas, fora isso, a nossa grandiosa, né, ferramenta chamada Espiritismo, que não é uma religião, né, é além, é uma ferramenta de comunicação dos Espíritos de Deus para trazer a palavra para todos, traz outras facetas da palavra de Jesus, traz outras histórias belíssimas, grandiosas, que não estão na Boa Nova. Então, o que nós, como espíritas, que temos acesso aos livros do Irmão X, aos livros de André Luiz, aos livros dos grandes nomes do Espiritismo, que nos trazem a palavra de Jesus, ou de um irmão falando da palavra de Jesus, o que nós temos que fazer com a boca, com a voz? Não é transmitir? Não é dar ênfase ao Espiritismo para abarcar a todos, sem ferir a religião nenhuma? Porque o amor, ele é universal. Então, a palestra de hoje, ela me despertou muito. Eu já estava um pouco intuída a falar alguma coisa sobre comunicação. Mas eu estive recentemente adoentada, prostrada na cama, e eu quase não falava. Muda. Eu não tinha forças para falar. Foi um período bastante difícil. Para mim, que estou acostumada a ter uma dor na coluna, ou ter uma dor no joelho, ou ter qualquer coisa e continuar, e não deixar isso me segurar e eu continuar, foi difícil ficar em cima da cama. Pelo contrário, assim, foi difícil não conseguir sair da cama. Eu não conseguia sair. E aí, uma noite, meu querido marido, ele vira para mim e fala: Rosinha, tô com tanta saudade de ouvir sua voz. Não vi você mais brigando porque o banheiro tá todo molhado, porque a mesa tá bagunçada e suja, porque tá tudo espalhado por aí. Eu tô com saudade de ouvir sua voz. Naquela hora, eu não estava muito bem para raciocinar, mas aquilo ficou na minha mente. E aí depois fui melhorando, graças a Deus, a espiritualidade. A lição foi ótima, porque a doença que veio me trouxe coisas boas. E me trouxe isso também, a reflexão. Sabe do quê? O que eu estou comunicando na minha casa? Se eu quero falar do banheiro molhado, por que eu grito? Se eu quero falar que a mesa está bagunçada, por que eu grito? Se eu conversar, eu acho que vai ser melhor, não vou irritar ninguém, né? E aquele negócio de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, eu creio que vai servir melhor do que o grito. E como que o marido pode sentir falta do grito? E isso me doeu depois.
Deus, é meu companheiro, está do meu lado, pega na minha mão, faz além do que eu peço. Por que o grito? Por que eu grito com os filhos? Porque se eu grito com ele, eu grito com os filhos. E os cachorros, então? Né? Daqui uns dias eles iam pôr a patinha na orelha, né? E essa doença me serviu muito. Me serviu para essas reflexões, me serviu para outras doenças que foram embora junto com ela, me serviu para estar aqui nessa palestra, para passar a minha experiência, porque a palestra também ela tem que ser uma experiência de vida, porque ela traz a consolação. Ela traz o recado de que nós não estamos sozinhos, que uma coisa ruim, ela pode vir para ser uma coisa boa, que Deus não perde a oportunidade nenhuma, de forma nenhuma, de nos fazer crescer. Então, é com muita alegria que a palestra de hoje foi formada, com uma lição muito grande para mim. E eu creio que essa lição também pode servir aos nossos irmãos. Mas o principal mesmo é pensarmos, né? O que estamos carregando no coração, porque vai sair pela boca. Se não sair pela boca, vai sair pelo pensamento. Isso vai ajudar nesse planeta que está em fase de regeneração, ou isso vai atrapalhar? É isso que nós temos que decidir, para que nós possamos contribuir. E assim, meus irmãos, eu agradeço a atenção de todos vocês. E que todos nós possamos estar magnetizados por essa luz, pelas vibrações. E nesse momento, fechando os nossos olhos, de joelhos em espírito, a louvar a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a espiritualidade amiga que nos acolhe, nos envolve a todos, que todos nós possamos receber desses fluidos, que esses fluidos se acheguem a todos os irmãos ligados a esta casa de amor, imantando, envolvendo em amor. Nunca estamos sozinhos, sempre acompanhados, e que se estenda por todo o orbe terrestre, em todas as formas de vida, em comunhão fraterna, envoltos neste amor, para que possamos, dentro da forma pensamento, conectar com a forma de Deus, e o amor toma conta de todos os corações. E assim, pedimos a permissão para findar a palestra de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, muito obrigada. Que Deus abençoe a todos nós. Que essa palestra encontre uma morada no coração, porque ela não partiu de mim. Ela partiu do mais alto dos céus, como um presente para todos nós, inclusive para mim. Muito obrigada, boa noite e até.